fazer vídeo, eu já gosto de fazer logo 3 de uma vez, entendeu? Então se você vê 1, 2, 3 vídeos com a mesma roupa, com o mesmo brinco, com a mesma maquiagem, é por causa disso. Então eu decidi fazer pra vocês a tal da tag morando fora do Brasil, tá? Eu tô pegando as perguntas aqui no site da Camila Cabral, Vice Feminino. E eu vou fazer essa tag porque já me pediram várias vezes pra falar sobre isso. Então vamos lá, né? Chega de ficar falando e vamos responder a tag morando fora do Brasil. Primeira pergunta. Nome. Emily. Nome bonito. Em que país e cidade você mora? Eu moro nos Estados Unidos, na Flórida. Mora sozinho ou com sua família? Mora eu, meu esposo e nossas crianças. Há quanto tempo reside aí? Eu moro nos Estados Unidos já há 14 anos. Já morou em algum outro país? Não. Qual a sua idade? 30. Como surgiu a ideia de morar no exterior? Na verdade a ideia não foi minha, a ideia foi do meu pai na época. A minha mãe já morava aqui, minha mãe já estava morando aqui há alguns meses. E eu tava no Brasil, as minhas amigas de escola vão lembrar disso. Mas faltava 6 meses pra mim terminar o segundo grau, né, o terceiro ano do segundo grau. Faltava 6 meses, e aí quando tem aquelas férias de julho, meu pai falou assim, vai lá pros Estados Unidos visitar sua mãe, entendeu? Me enganou bonito. Eu, como eu falei, faltava 6 meses, então eu já tava, tipo, me preparando já pra graduação da escola, formatura, né? E já me preparando também pra fazer vestibular, enfim. Eu tava com minha cabeça, não tinha nada a ver com viagem. E meu pai falou, não, vai lá só passar as férias de julho e depois tu volta, né, e você faz o que você tem que fazer. Me enganou. Mas ele, na verdade, ele tava armando isso com a minha mãe, que ele queria que eu viesse pra cá. E aí quando eu entrei em contato com ele pra saber... Pai, quando que você vai comprar minha passagem de volta, né, porque você só me comprou minha pra vir e tal, eu preciso voltar. Não, você não vai voltar. Como assim? Como assim não vou voltar? Hello? E eu tive que obedecer. Eles queriam, a ideia deles era que eu morasse com a minha mãe e que eu fizesse escola aqui, que eu fizesse faculdade aqui e tal, e isso fosse me ajudar no inglês. Enfim, foi muito difícil porque eu tive que ir pra escola aqui, eu não sabia nada de inglês, eu não tinha realmente feito nada de inglês no Brasil. Eu fiz espanhol no Brasil, então pra mim foi muito complicado. Eu fiquei um ano inteirinho na escola aqui sem entender nada. O professor falava comigo... Open your book. Eu não sabia nada. A frase predileta era falar I don't speak English. Ou quando alguém perguntava uma coisa eu tinha medo de falar yes, então tudo eu falava no. Próxima pergunta. Foi difícil conseguir o visto de residência? Não, não foi difícil porque a minha idade, né, como eu falei, eu tinha 16, 17 anos, então, tipo assim, meu pai e minha mãe que se viraram pra conseguir. Foi muito fácil, a gente aplicou como família mesmo pra turismo, pra vir aqui passear, pra ver a Disney, aquelas coisas que todo mundo fala. Mas a nossa intenção realmente não era vir pra morar aqui quando nós pegamos o visto, a gente realmente vinha pra passear. A minha mãe que veio na frente, meus pais separados, então a minha mãe veio e ela decidiu ficar, ela gostou daqui e decidiu ficar. Mas o visto foi rápido. Qual foi a pior situação que você já passou aí? Gente, eu acho que essa pior situação foi do que eu tava falando, foi da escola. Foi o fato de eu não saber falar inglês. A escola que eu tava, que era em Falmouth, em Massachusetts, não tinha brasileiro praticamente, tinha 3, que um foi meu primo, que foi fazer intercâmbio, Thiaguinho, beijo Thiago. A Bruna, beijo. E a Letícia, beijo também. E era só a gente, só que a gente não ficava na mesma sala. Bruninha, que às vezes ficava comigo, ou o Thiago, às vezes a gente tinha uma sala, uma classe, né, uma matéria assim juntos e tal. Mas todos nós estávamos assim, tudo ferrado, porque ninguém sabia falar muita coisa. Eu tive uma situação que foi até engraçada, Bruna vai lembrar disso. O dia que aconteceu o atentado terrorista nas Torres Gêmeas de Nova York, a gente estava na escola. Isso era umas 8 horas da manhã, mais ou menos. E eles anunciaram no alto-falante, assim, da escola. Tava todo mundo andando no corredor. E eles anunciaram. Acabou de acontecer isso. E eu e a Bruna nem aí, porque a gente não entendia inglês. Então a gente tá conversando, tão contando piada, tão falando. E daqui a pouco, a gente só escuta um barulho, assim.
A gente levou um susto quando a gente olhou pro lado, tava todo mundo assim, calado, com aquela cara feia, triste, mas aquele silêncio na escola inteira. E aí depois que a gente foi saber, eles tinham anunciado no alto-falante que aquele momento, né, 1 minuto de silêncio, por causa das pessoas que morreram e tal, e tava eu e a Bruna histéricas conversando no corredor, enquanto tava todo mundo fazendo 1 minuto de silêncio. Então, assim, foram coisas desse tipo. Passei problema com aqueles lockers, aqueles armários que você vê em filme também, realmente tem aquilo pra você guardar os livros, e eu nunca consegui abrir o meu locker, por causa daquilo eu sempre chegava atrasada na minha sala. Foi muito difícil, eu chorei muito. Tadinha daí. E, enfim, isso era horrível, horrível. Eu chorava todo dia pra ir pra escola, eu chorava pra minha mãe que eu não queria ir. Isso foi o meu primeiro ano, o segundo ano já melhorou, porque daí eu já tava aprendendo inglês, já tava entendendo direitinho. Aí foi melhorando, mas não foi fácil, gente. Meu tempo de high school aqui foi barra, foi pesado. Fale de um ponto turístico que você gosta, fale um pouco sobre ele. Na Flórida seria a Disney, né? Eu amo ir na Disney, Orlando e tal. É o ponto turístico para quem mora aqui na Flórida. Quando eu morava em Massachusetts, a gente gostava muito de ir para Nova York. Nova York é um lugar maravilhoso, né, gente? É um ponto turístico assim que eu gosto muito, sabe? Manhattan, a Times Square. É um lugar muito bonito, a noite é maravilhoso. A Estátua da Liberdade é um lugar muito legal para tirar foto. Então são pontos assim super interessantes. Você fala a língua local? Acha que é importante aprender? Sim. Sim, eu aprendi a falar o inglês, graças a Deus. Como eu falei, no meu segundo ano de high school, daí eu já tava falando melhor, já tava entendendo, já tava escrevendo. E hoje, graças a Deus, eu consigo conversar com o americano numa boa, consigo entender, já fiz tradução. O que pensa do país que você mora? Eles recebem bem os brasileiros aí? Olha, gente, eu amo os Estados Unidos. Eu não voltaria pro Brasil. Eu já acostumei com o país, com a cultura, eu virei cidadã americana, então, tipo assim, eu realmente, eu abracei esse país, eu amo muito os Estados Unidos, não sei se eu conseguiria me acostumar novamente no Brasil, não. E se trata bem os brasileiros? Eu acho que sim, eu acho tranquilo, tem algumas pessoas que falam que os americanos são pessoas frias, são mais frios comparados com os brasileiros, porque nós brasileiros, nós somos mais calorosos, né, mais pegajosos. O americano, ele é mais na dele, mas eles são pessoas também amigáveis, sabe, gente boa. Eles gostam de conversar, são simpáticos. Eu gosto, eu tenho muitas amizades americanas e eu gosto muito deles. Então eu não acho que eles tratam mal os brasileiros, não. Sente muita falta da família? De que produtos brasileiros você sente falta? Sinto muita saudade da minha família toda tá no Brasil. Aqui nos Estados Unidos a gente só tem parte da família do meu esposo, que é meu cunhado, mas o restante a gente tá tudo no Brasil, então eu sinto muita falta mesmo. Não foi fácil, eu acho que isso, até que eu vou falar, encaixa também na questão de situação que eu já passei aqui, que foi difícil, que eu já tive 2 gravidez, né, e eu não tive minha mãe comigo, então foram momentos muito difíceis. Eu acho que é muito difícil você saber que você, sabe, tá grávida e não vai ter ninguém pra te ajudar. Primeira gravidez, então, nem se fala, que você é mãe de primeira viagem, não tem ninguém ali. Então eu senti muita falta, sinto muita falta, graças a Deus eu tenho como ir ao Brasil e visitar eles, porque eu acho que se eu não tivesse como poder estar visitando eles, eu acho que eu não aguentaria ficar aqui, não. Eu acho que eu acabaria indo embora. Produtos brasileiros que eu sinto falta, gente, eu sinto falta de Guaravita. O pessoal do Rio vai saber o que eu tô falando, Guaravita ou Guaraviton. Gente, eu sou viciada em Guaravita, eu amo. Quando eu vou no Brasil, eu preciso tomar um copinho daquele que puxa o plásticozinho, né, a tampinha, e tenho que tomar Guaravita. Eu amo Guaravita. Quais são os seus planos para o futuro? Pretende morar aí pra sempre? Gente, meus planos pro futuro, meus mesmo, eu não tenho vontade de voltar a morar no Brasil, não. Eu tenho vontade de continuar aqui, sem dúvida, porque eu já acostumei mesmo. Mas os meus planos não são os planos de Deus, né? Então só Deus sabe do amanhã. Se for da vontade de Deus que um dia eu volte pro Brasil, ou que eu vá pro Japão, ou pra Itália, né, Nicole? Itália, mandia. Que Deus mandar eu faço, sabe? Por enquanto, graças a Deus, a gente tem visto que a vontade de Deus tem sido aqui pra gente. Então é isso que é o importante agora na nossa vida. Então o nosso futuro tá nas mãos de Deus. O que tem no país que você mora, que você usa no dia a dia e acha que deveria ser implantado no Brasil?
que tem no país que você mora que deveria ser implantado no Brasil? O que eu uso aqui no dia a dia, que eu acho que deveria existir no Brasil, porque eu vi minha mãe sofrendo lá, eu acho que se eu morasse no Brasil eu ia sofrer demais, gente. É uma máquina de lavar louça. Gente, eu odeio lavar louça, não suporto lavar louça. Eu lavo mesmo assim, se a máquina estiver cheia, lotada, quebrada, igual a gente teve uma época aí que tava quebrada, mas eu não gosto. Então, lavar louça, eu acho que no Brasil tinha que ser implantado, igual aqui. Todas as casas que você compra ou aluga, já vem com geladeira, já vem com fogão e já vem com a tal da máquina de lavar louça. Isso é uma coisa vinda de Deus. Ser implantado no Brasil, toda casa que tu for comprar, alugar, já vem com aquela lavadora, aquela danada, aquela coisa que já limpa tudo pra você. Qual sugestão ou dica que você daria pra quem gostaria de ver nesse país? Gente, eu recebo muito essa pergunta. A verdade tem que ser dita, tá, gente? Tipo assim, você vir morar aqui não significa que vai ser mil maravilhas no início, tá? Não é pelo fato do país ser um país de primeiro mundo, né? Um país desenvolvido e tal, que você vai chegar aqui e vai ser, meu Deus do céu, vida boa, sombra, água fresca. Não, gente. Aqui a gente trabalha igual condenado também, tá? Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu cheguei novinha, eu fui pra escola e eu ainda trabalhava pra ajudar minha mãe a pagar o aluguel. Eu já cheguei a trabalhar em 3 empregos. Eu trabalhava em um restaurante de manhã, eu trabalhei no Dunkin' Donuts à tarde e eu já trabalhei na TJ Maxx à noite. Então assim, não é fácil, você precisa colocar isso na sua cabeça que pra você, até você se estabilizar, você vai ter que passar por certas situações. Por exemplo, se você tem uma profissão no Brasil, se você é um advogado no Brasil, não espere que tu vai chegar aqui e já vai ser um advogado. Você pode ser um advogado e tá aqui fazendo faxina, você pode ser um advogado e tá aqui lavando louça no restaurante. Mas isso é um período de tempo e muita gente não entende isso e já desiste muito fácil. Desiste, vai embora. Mas aí continua, vai embora, fica falando mal do Brasil. Então, eu sinceramente não entendo o que passa na cabeça dessas pessoas. Às vezes eu vejo gente chegando do Brasil aqui e já quer fazer muito dinheiro, gente, sabe? Passa a perna nos outros, faz vergonha, só chega aqui pensando em dinheiro. Dinheiro se ganha realmente muito fácil. É muito mais fácil o dinheiro aqui do que aí no Brasil. Mas chegar onde você quer de forma assim, se for devagar, não tem problema, sabe? Continua insistindo, você vai chegar lá, você vai conseguir. Venham com a mentalidade não só de fazer dinheiro. Você tem vontades, você tem planos, o sonho, sabe, um desejo no coração. Mas principalmente se você tem certeza de que é a vontade de Deus na sua vida. Porque se a gente faz as coisas fora da vontade de Deus, nunca dá certo. Então tenha certeza de que é mesmo vontade de Deus pra você vir ou pra você ir pra qualquer outro país, tá bom? Se você pudesse descrever em uma palavra a experiência que você está vivendo nesse país, qual seria? Aprendizado. Aprendizado. Porque eu aprendi muito e tenho aprendido. Cada dia que passa eu aprendo mais e mais aqui. Então é isso, gente. Essa foi a minha tag morando fora do Brasil. Espero que você tenha gostado. Dá um joinha, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Se inscreve agora. E deixe seu comentário se você tem alguma pergunta ainda que não foi respondida nesse vídeo. Vai ser um prazer respondê-la, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!